Tem brinquedoteca infantil, tem aqueles espaços kids, lugares onde as brincadeiras viram aprendizado. Você tem que entender como organizar bem esses espaços. E claro, se você quer fazer um cantinho ali no quarto do seu filho também, para ele passar um momento mais lúdico de aprendizado, enfim. Então, as dicas de hoje são especiais para a nossa Semana da Criança com a arquiteta Emanuele Fusinato. Vem para cá, Manu. Já tô te chamando de Manu, tudo bem? Claro. Bom dia para você, fica à vontade. Vamos lá, Paty. E aí, tem como a gente trabalhar mesmo esses espaços para que a criança entre naquele lugar bem mágico mesmo, né? Sim, o mundo lúdico, né? O mundo da criança, com certeza. Hoje um dos desafios é a gente projetar para a criança, porque às vezes o pai e a mãe querem se meter ali, é o sonho deles, mas na verdade a gente tem que pensar no pequeno mesmo, né? Numa forma que ele se sinta confortável, que tudo esteja ao acesso dele, então é bem legal. Você ouve a criança quando você vai fazer o projeto? Sim, sim. Para o quarto da criança ou para espaço kids de prédio, né? Não tem como a gente ouvir os moradores. Sim. Mas aí a gente já faz algo geral. Mas quando é para o quarto da criança, meu cliente, eu escuto sim. Eu peço para desenhar, eu falo, desenha seu quarto para tia. Para ter uma ideia, né? Aqui a gente está começando pelo quarto, então, né? Na verdade, aqui é uma mostra de arquitetura que eu participei em 2019. Foi a primeira mostra que o escritório participou e o meu espaço foi um espaço kids. Então a gente pensou num espaço bem lúdico, tanto que tem uma cama pendurada, como se fosse um balanço. Aquela parede ali atrás é uma parede onde a criança podia rabiscar, tanto que está toda colorida. Então foi a primeira mostra que o escritório participou. Que legal, é um espaço kids mesmo, né? Sim, da mostra de arquitetura de 2019. Essa parede é uma tinta especial? A que pinta, sim. É uma tinta especial onde você consegue lavar, né? Está lavando. Então, a gente chama de tinta lousa. Mas também tem a opção, quem não quiser trabalhar com uma tinta especial, pode estar repintando, assim, deixar um cantinho para a criança fazer isso, sabe? A gente sempre gosta de colocar no projeto um cantinho para ela ali poder rabiscar, para não sair rabiscando a casa inteira, né? Então, sim, tem que falar que é só aquele cantinho. Isso, você dá o cantinho e negocia com ela, exatamente. Esse teto que eu amei. Esse teto foi uma pintura feito pelo Estúdio Preu, tá? Esse projeto foi lá na Baixada Santista, em Praia Grande. Então, esse teto foi pintado à mão. Todas as estrelas, é que aqui a gente não consegue visualizar tão bem, mas é um céu estrelado e ele foi pintado inteiramente à mão. Foi muito legal. Lindo. Foram 3 dias de trabalho. Dá para colocar uma grama artificial, alguma coisa assim com certeza. Remeta a um jardim. Isso mesmo. O tema era um bosque encantado, né? Esse espaço. Então a ideia foi misturar um jardim de fadas ali, com balanço, com cama, com quarto. Foi algo meio desconstruído, né? Por ser uma amostra. Mas esse foi o primeiro projeto que o escritório assinou de Espaço Kids. E aí eu quis trazer. Vamos ver o próximo? Vamos. E isso me fez pensar numa pergunta. Tem que ter um tema sempre, quando a gente vai pensar no espaço Kids? Não. Mais pra frente a gente vai ver ali quartinhos atemporais, que eu chamo, que aí não são temáticos, tá? E aqui Esse aqui, mais ou menos, a gente fez uma mescla. Isso aqui é um espaço kids de um prédio, de um empreendimento residencial que vai lançar. E aí a gente, como é um local onde a criança ela tem que se distrair ali, a gente fez algo lúdico também. Então aqui, ao invés de você ter só uma mesa com cadeira para criança, cria uma árvore, faz uma temática, né? Ali também a gente trabalhou com os nichos iluminados, com os brinquedos da criança mesmo. Então, assim, dá para deixar os brinquedos expostos. Não precisa ter um tema, pode ser os brinquedos que você tiver em casa. Se você tiver um cantinho ali para organizar, já fica legal. Cor é importante nesses espaços, né? Com certeza, com certeza. É o que dá o charme. Então, quando a gente precisa fazer um projeto Kids mais barato, a gente utiliza muito também a questão da cor, porque é só de você pintar uma parede diferenciada, fazer um geométrico. Às vezes o pai mesmo consegue fazer isso em casa, né? Isso é bem legal. É verdade. Já dá uma diferença no quarto. O quarto pode ser básico, mas você pegou uma parede, fez uma brincadeira ali, já fica diferente. E pode usar nas cores. Pode misturar, com certeza. O que é esse teto aí que eu gostei desse... É marcenaria. É marcenaria? Sim. Nossa, que lindo. Essa árvore toda de marcenaria. Aqui a gente fez essa árvore para disfarçar um pilar desse empreendimento. Então, atrás tem um pilar. Olha só. E aí a gente já veio com a ideia da árvore justamente para disfarçar.
Vocês são ótimos, né? De um pilar que tá atrapalhando, vocês se Pra transformam algo numa lúdico. árvore. Exatamente. Vamos ver o próximo. Aqui já é para aquelas crianças mais velhas, né? Os pré-adolescentes, adolescentes. Hoje, esse também é um espaço para um empreendimento residencial. Então, a gente também tem que pensar nos adolescentes que hoje estão muito nessa vibe de jogos. Gamer, né? Sim, aqui videogame também. Então, esse espaço já é para os maiorzinhos, assim. Também usando muita cor, iluminação. Aqui a gente consegue ver que tem neon. Hoje a gente está usando bastante neon, então dá essa cara mais jovem para o espaço. E é legal que você colocou planta. Às vezes a gente não imagina planta para um espaço kids, né? É, nesse caso a gente utilizou porque como é para o pessoalzinho maior que já tem, né, um pouco mais de noção. Porque se fosse num espaço muito de criancinha mesmo, abaixo dos 8 anos, a gente não recomenda, senão isso aí não dura, né? Porque elas arrancam isso? Sim, elas arrancam, com certeza. E você tem que pensar em quê quando você vai fazer um espaço assim? Tem que ter um lugar para brincar, para desenhar, tem que pensar em tudo. A gente faz todo um organograma, ali, a gente organiza, né, e vê qual é o objetivo daquele espaço. Então, se é um quarto, quantos anos essa criança tem, qual o investimento dos pais, por quanto tempo ele vai querer manter aquele quarto, se for algo pro temático, ele tem que ter a ideia de que daqui a uns 5 anos essa criança não vai gostar mais daquele tema e ele vai ter que refazer o quarto. Se é um espaço residencial igual a esse, a gente tem que pensar já num geralzão. Então, a faixa etária de idade que aquele espaço vai atender e coisas práticas, prática de limpar, prática de cuidar e também visualmente legal, né? Vamos mostrar. Esse sim é um quarto, né? Esse é um quarto temático. Ele é um tema de futebol, né? E aí aqui a gente fez para uma criança que tinha mobilidade um pouquinho reduzida. Então a gente vê ali embaixo, essa barra era para ele se apoiar, porque ele estava aprendendo a andar, ele já tinha uns 4 aninhos, mas ele estava fazendo um tratamento, né? Então a gente fez para a criança nessa forma. Então a gente sempre pensa também na circulação do quarto. Não adianta encher o quarto da criança de coisa para ele ficar tropeçando. Então tem que ter o espaço livre de brincar, igual a gente tem aqui nessa parte. Para ele colocar os brinquedos no chão mesmo e se distrair. Ai, Manu, adorei seus temas. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas, assim, dá pra gente soltar a imaginação quando fala em criança, né? Com certeza, dá pra aproveitar bastante. Não precisa ser um projeto caro, dá pra fazer um projeto mais acessível, com cores, né? Mas é isso aí, dá pra fazer muita coisa. Ai, obrigada pela sua presença hoje aqui, Imagina, viu? eu que agradeço.